Fala pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo aqui de 2025 do Nerd Mochilinha. Desejar desde já aqui, né, um feliz ano novo, tudo de bom e muito gibi para todos nós. No final de 2024, eu lancei uma pergunta na aba de comunidades falando o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, coisas novas, coisas velhas, enfim. E teve muita gente que acabou pedindo a volta do quadro Quadrinhos que você não precisa ler. Eu, sinceramente, eu não estava fazendo esse quadro mais porque eu estava lendo gibis que não se encaixavam nessa categoria. Só que, coincidentemente, no final de 2024, eu li 2 mangás que eu falei, cara, eu vou ter que trazer de volta esse quadro aí dos quadrinhos que você não precisa ler. E são 2 mangás do Jiro Taniguchi, né? Jiro Taniguchi, que é um autor que, nossa, o pessoal ama aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que é lançada é uma obra-prima, é um petardo, é algo essencial para a sua coleção, você tem que ter, mas nem tudo que reluz é ouro, né, rapaziada? Vocês podem aí serem bombardeados por gente falando que é uma obra-prima, mas vamos ser sinceros, gente. É muito difícil a gente ter um autor que lança tudo que ele faz é maravilhoso, né? Eu li Tokyo Killers, né, do Jiro Taniguchi, com o senhor Natsuo Sekikawa aqui, que são histórias adultas, né? Histórias de crime, de policiais, de não sei o que. Mano, e é muito foda, porque é o seguinte, a primeira história, a que abre o mangá, ela se chama Good Luck City, a cidade da fortuna, né? Ó, veio um marca-páginas aqui, bonitão, né? Então, assim, são histórias coloridas, mostrando um cara que ele sofre. Aí, eu não vou mostrar aqui essa página porque tem um seio feminino aqui. Aí é uma cena bem adulta. Nossa, como é adulto, né? Aqui, muito tiro, explosão, mangá colorido. Aí aqui embaixo, ó, tem texto. É como se fosse um livro, né? É como se fosse um livro aqui e tal, bem adulto. Só que, velho, você começa a ler isso aqui é muito chato mesmo, assim, porque é um cara que ele tá sofrendo, aí ele encontra uma mulher, e aí ele vai, cara, ó, aí é muito foda, porque é o seguinte, você começa a ler, e aí no final, o mangá, ele começa a ficar meio rascunhado. E sabe por que o mangá, ele fica rascunhado? Porque os próprios autores, eles pararam de fazer isso aqui. O cara, a gente não vai continuar a história. Tá até escrito aqui, ó. Esse trabalho foi interrompido no outono de 1983, quando chegamos a este ponto da história. Foi devido a vários motivos que não citarei aqui. Não sei o que, de certa forma, servirá de lição para nós mesmos, para que jamais esqueçamos esse tipo de aspiração. Eu vou falar a real para vocês, gente. Essa história, ela tava tão chata que eu acho que os caras simplesmente resolveram largar a mão, né? E aí a gente tem umas outras histórias aqui, que tem outra, Hotel Harbor View, encontro marcado em o restaurante da rua Los Niños Perdidos, Amor Fugaz, Tokyo Killers, assassinato à moda de Tóquio. E aí é a história que eu acho que fecha aqui o mangá. Então, assim, gente, essas histórias, pelo que deu para compreender aqui, elas foram produzidas nos anos 80. A gente sabe que os anos 80 ele foi um período fervilhante de ideias em que muito que filmes, séries, enfim, livros, etc., de ação, de machões, tal, essas coisas, né, crime, tava em alta, então isso acabou meio que se refletindo também para o universo dos quadrinhos, né? E aí, cara, quando você lê isso aqui, você vê umas histórias que elas vão nesse ritmo, então você tem belas cenas, por exemplo, desse cara aqui enfiando uma faca no bucho do outro, tal, colorido, bonitão. Jiro Taniguchi, ele desenha muito, né? Um cara que desenha tudo muito detalhado. Aqui nesse mangá, inclusive, tá tudo muito mais detalhado do que o costume
dele, imagino que ele tinha muito mais disposição para desenhar. Olha aqui essa mulher aqui, porra, bem detalhado, o fio de cabelo desenhado, um por um, etc. Só que as histórias, elas são completamente desinteressantes, né? São histórias que elas têm potencial para ser algo melhor, mas que no final acaba sendo aqueles filmes de ação que passa na Band, de filmes de Hong Kong, etc., filmes asiáticos de ação dos anos 80 e 90 que passa na Band, só que piorados. Então, assim, Tokyo Killers, ele é um mangá que ele definitivamente ele foi feito para quem é fã de Jiro Taniguchi, porque aqui você vai encontrar, talvez, eu arrisco a dizer, um dos ápices da arte dele, né? Um cara que é conhecido por ser um autor europeu dentro do Japão, né? Só que aqui o cara tava fazendo historinha de ação, de não sei o que, só que numa qualidade um pouco mais baixa, né? E aí tem um outro mangá que ele é mais famoso, é a segunda vez que ele sai aqui no Brasil. Teve o lançamento da Conrad, da antiga Conrad, e a Devir relançou o Gourmet Solitário, né, aqui nessa edição da Devir, que inclusive eu odeio essa lombada da Devir. Eu acho que é um negócio completamente sem graça. Olha a diferença de lombada, olha como é muito mais atraente a da edição da Pipoca Nanquim comparada com essa aqui da Devir. Mas enfim, tô aqui jogando conversa fora. Esse mangá apresenta esse cara aqui, ó, esse moço, esse cara, que ele é um cara que ele sente muita fome. Ele só sente fome. E aí ele fala assim, nossa, eu estou com fome, eu preciso comer. Aí ele entra num restaurante e aí ele começa a comer. E são sempre histórias, ó, aqui tem 18 capítulos, tá? 19 se você considerar que tem um capítulo especial aqui. E são sempre 10 páginas de capítulo. Então, cada historinha tem 10 páginas e todas elas seguem a mesma estrutura. Esse cara, ele tá na rua ou ele tá em algum lugar, ele sente fome, ele para comer, ou ele vai achar muito bom, ou ele vai reclamar alguma coisa, inclusive de modo até um pouco elitista, dependendo da história. Só que é assim, gente, a graça da história, obviamente, é você ver aqui, né, a questão dos pratos orientais que são servidos, né, como, olha, esse prato que não existe aqui na cultura brasileira, que a gente não tem noção, tal, pra gente ter uma ideia. Isso é legal, tal, só que assim, para você apresentar esse prato, você tem que ter um protagonista que seja minimamente carismático. E esse cara que sequer tem nome, ele não é carismático. Porque assim, o autor, né, o Jiro Taniguchi desenha, mas quem escreve é o Masayuki Kuzumi, né? E o senhor Kuzumi, ele não faz esforço nenhum para tornar esse cara um cara agradável. Ele não tem um nome, então é para qualquer um meio que se identificar com ele, né? Falar, nossa, quando eu comi isso aqui foi a mesma coisa que eu senti, né? Do jeito que esse otário aqui sentiu. E assim, gente, não tem graça nenhuma. Eu demorei uma semana para ler. Deixa eu ver quantas páginas aqui. 180 páginas. Eu demorei uma semana. Vocês têm noção disso, gente? Porque assim, quando eu vou ler, eu sento na privada, eu começo a cagar e eu começo a ler. E aí, assim, porra, é um bagulho que, se a história tá boa, eu fico lendo. Só que assim, esse mangá aqui era simplesmente tipo assim, cara, eu ia no banheiro, eu já terminava de fazer minhas necessidades e eu já largava o mangá, porque assim, tipo, não vou continuar lendo. Aí eu fiz um esforço aqui de ficar lendo no sofá em casa, tal, não sei o quê. Chato, muito chato. Quer um mangá bom, que fala de comida, que tem um protagonista legal, que você vai ler, você vai se divertir? Superman versus comida, as refeições do Homem de Aço. Ó, isso aqui, galera, eu coloquei 2 vezes na minha lista de melhores do ano, de 2023, 2024. Isso aqui é um mangá que vai deixar você com fome, que vai deixar você empolgado para conhecer a culinária japonesa, principalmente, e tem uma história interessante, tem um protagonista interessante. Afinal de contas,
é o Superman com fome, né? O Superman empolgado para comer. Ele está aqui num restaurante, por exemplo, acompanhado do Aquaman para comer com ele. É muito mais interessante. Você vai ter aqui um restaurante, sei lá, que o Superman ele está acompanhado do Batman e da Mulher Maravilha. É muito mais interessante, é muito mais legal. Você vai ver comida. Ah, Matheus, mas o cara que desenha o Superman aqui, o Kai Kitagou, ele não tem a arte detalhada do Jiro Taniguchi, né? Que vai mostrar aqui, por exemplo, esse prato, um hambúrguer lunch aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, sei lá, ele não desenha, né? Ah, o Jiro Taniguchi, não sei o que, gente, mas não adianta nada. Todd McFarlane e o Rob Liefeld falaram que gibis, eles sobrevivem à base de artes bonitas e interessantes. E eles estão certos. Mas não adianta nada você também ter uma história, uma arte bonita, detalhada como o do senhor Jiro Taniguchi, e o gibi ele ser extremamente desinteressante, porque é muito mais interessante você ler uma X-Force do Rob Liefeld do que você ler o Gourmet Solitário, que é um dos mangás mais chatos que eu já vi na minha vida. Então, pessoal, voltando aqui com o quadro, né, quadrinhos que você não precisa ler, você não precisa ler o Gourmet Solitário e definitivamente você não precisa ler Tokyo Killers. Eu vou elogiar a edição de Tokyo Killers da Pipoca e Nanquim, porque tá ótima essa edição, viu? Não tem transparência nenhuma, você vai lendo a história, você não vê o que tem na página seguinte, ao contrário do que você vê aqui, por exemplo, não sei se eu dar um super zoom aqui, vocês vão conseguir ver, ao contrário da edição da Devir, que ainda por cima tem páginas transparentes. Aí, então tá certo, pessoal, não leiam esses dois mangás, economizem o dinheiro de vocês, essa é a minha dica cultural aqui do Nerd Mochilinha. Eu nem pedi para você se inscrever, nem para você virar membro, nem para você fazer nada. Faça o que você bem entender. Comece 2025 não seguindo regras. Faça apenas o que te der vontade. E siga meus conselhos, obviamente, para você não comprar esses mangás. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu! Ó, Sukita apareceu no final do vídeo. Valeu!